último episódio eu falei sobre o retorno meteórico de Rick Steamboat para a WCW. Em 1989, o lutador fez 6 meses fantásticos e marcou o período na história do wrestling profissional. No meio do desenvolvimento da rivalidade entre ele e Ric Flair, uma outra figura acabou aparecendo, vinda diretamente de uma aposentadoria: Terry Funk. O intercurso das rivalidades e as performances definidoras de Terry Funk há 30 anos serão o foco do episódio de hoje. Em 1989 foi um ano estranho para a WCW, ou NWA, como vocês prefiram. Breve, isso daí acaba. E foi estranho principalmente por se tratar do primeiro ano sob o comando do Ted Turner. Com indefinições constantes no comando criativo, a empresa ainda tentava se estabelecer. Apesar de nós considerarmos como um período de excelente trabalho dentro do ringue, a perspectiva existente para os shows era de que faltava criatividade no desenrolar das histórias. Ric Flair e Rick Steamboat remontaram uma história de longa data e fizeram a famosa trilogia de combates estelares. Dois homens no pico de suas performances, contando com a psicologia básica de combate e um público vidrado na história que se escrevia dentro do ringue. Os dois homens acabaram carregando nas costas o território do Médio Atlântico, então era uma aposta absolutamente segura para dar o pontapé inicial dessa nova gestão. Foi um produto de muita qualidade, mas que não rendeu o esperado com relação às vendas de ingressos e pay-per-views. A falta de conhecimento da NWA em produzir estrelas culminou na falta de interesse em manter o Rick Steamboat, então meio que a culpa foi deles mesmos. Por outro lado, algo que talvez ainda não tenha ficado muito claro, ou que talvez eu não tenha dito o suficiente por aqui, é que o Ric Flair era, e ainda é, claro, um fenômeno. Não é que ele simplesmente foi escolhido para estar no topo, mas ele era realmente a pessoa que nós não poderíamos imaginar estar distante do topo. Exatamente, ninguém naquela década de 80 possuía a mesma qualidade em ringue e como personagem do Ric Flair. É possível até discutir que ele é um dos melhores nesses aspectos na década de 70. Nessa lista aí da década de 70, nós podemos colocar alguns nomes importantes, mas um deles será o foco do episódio de hoje, o Terry Funk. Durante a década de 70, o Terry Funk carregou consigo o NWA World Heavyweight Championship em algumas oportunidades e foi uma grande atração no Japão. A primeira cerimônia de aposentadoria dele, realizada em 1983 em Tóquio, foi um dos eventos mais impressionantes da história do wrestling profissional, tamanho respeito adquirido por ele em território nipônico. Se você conhece a história da carreira do Terry Funk, deve saber que ele tem a fama de ter se aposentado por 2.500 oportunidades diferentes e retornado de todas elas. Essa aposentadoria de 1983 só durou pouco mais de um ano, pois ele retornou para o Japão e continuou fazendo turnês até o ano de 1987, quando lesões nos joelhos e nas costas pareciam ter encerrado uma carreira brilhante. Mas após vários meses de descanso dos ringues e muitas horas diárias dedicadas a manter a forma física em uma academia, Terry Funk começou a fazer algumas datas independentes próximo ali de 1989. Naquele ano, Terry Funk inacreditavelmente estava na melhor condição física de toda a sua carreira. Inspirado por comentários de que os seus dias como main eventer haviam ficado para trás, Terry Funk resolveu provar para si e para todo mundo que ele ainda tinha muita lenha para queimar. Quando Dusty Rhodes saiu da NWA e começou a se aventurar na Flórida, o Terry Funk apareceu como seu companheiro de main events, e foi justamente por volta dessa época que o Jim Herd, o vice-presidente executivo da NWA, teve a ideia de chamar todos os ex-NWA Champions vivos para participar do Clash of Champions 6, o concorrente direto da WrestleMania 5. Inicialmente, o Terry Funk não gostou muito da ideia de aparecer ao lado de nomes como Buddy Rogers, Pat O'Connor, Gene Kiniski e Lou Thesz, porque isso passaria a impressão de que ele era mais um daquela época, o que era justamente o contrário do que ele queria provar. Só que o Funk acabou mudando de ideia e participou desse evento, inclusive fazendo os comentários do combate entre o Ric Flair e o Rick Steamboat. A atuação dele foi bastante elogiada por trazer um ar novo,
um senso de realidade e, claro, toda a experiência de anos dentro do ringue. A casadinha com o Jim Ross foi mais um dos elementos que fez a luta ser tão maravilhosa e tão memorável. Ao aparecer nos vestiários, o Terry Funk impressionou a todos por conta da sua forma física, então era cada vez mais provável que ele conseguiria uma oportunidade para provar o seu ponto. A faísca que causou a ignição acabou sendo a saída do Barry Windham em março de 1989. Ele era o heel forte que seria usado para tornar o Ric Flair em babyface. O Barry Windham queria ser NWA Champion, fazer parte do comitê de bucagem, além de ter uma cirurgia pendente na mão em que ele basicamente teria que ter a mão quebrada e reconstruída novamente. E bem, no meio desse turbilhão, esse atrito com o Jim Herd, o Barry não teve o contrato renovado. Com o turn do Ric Flair iminente, a NWA precisava de um outro heel, então optou pela decisão arriscada de colocar o Terry Funk nesse papel. A decisão era arriscada muito por conta da idade e do histórico de lesões do Terry Funk, só que nesse caso a balança desceu para o lado em que estavam a reputação, a habilidade e a capacidade de parecer um psicopata dentro do ringue. Além do mais, eles precisavam de um remédio a curto prazo para chamar a atenção popular enquanto construíam figuras ao longo prazo. Um programa entre o Ric Flair e um ex-NWA Champion do cacife do Terry Funk poderia render bem mais do que rendeu o programa com o Rick Steamboat. Render em dinheiro, Jim Herd finanças. O angle para fazer com que Terry Funk voltasse ao mainstream e imediatamente colocá-lo como top heel do wrestling e ao mesmo tempo realizar o tão esperado turn do Ric Flair aconteceu em 7 de maio de 1989. Terry Funk esteve ao lado de Pat O'Connor e Lou Thesz como jurado da luta entre Rick Steamboat e Ric Flair no pay-per-view Wrestle War 1989. O Ric Flair tinha garantido a sua última oportunidade pelo título e não decepcionou. Após o Flair derrotar o Steamboat para conquistar o NWA World Heavyweight Championship, Terry Funk veio ao ringue para desafiá-lo em uma luta pelo título. Só que o Flair recusou, citando a inatividade do Funk nos últimos anos, foi pra Hollywood, não sei o que. Só que o Terry Funk chegou, brincadeirinha, pegadinha, não leva a sério essa ideia de desafio, não. E aí ele apertou a mão do Ric Flair. Só que você sabe que quando isso acontece no wrestling, não é um bom sinal. O próximo grande angle da NWA estava desenhado. Terry Funk explodiu e fez o que bem quis com o Ric Flair, transformando-o em parte integrante do solo daquela arena de Nashville. A cena mais famosa desse começo de rivalidade é o Pile Driver em cima de uma mesa. Essa surra acabaria lesionando, entre aspas, o Ric Flair, e com ele fora dos shows durante boa parte do verão americano, o show da NWA se transformou no show do Terry Funk. As entrevistas dele eram o ponto alto dos shows. No ringue, as suas performances não desapontavam. E o pay-per-view de Baltimore, em que eles se enfrentaram, o The Great American Bash 1989, foi um grande sucesso, principalmente considerando a audiência dos shows semanais que estava batendo recordes negativos. O Ric Flair reteve o cinturão e foi atacado logo depois pelos companheiros de Funk na J-Tex Corporation, Gary Hart e The Great Muta. No meio de toda essa confusão, Ric Flair e Sting acabaram se unindo em uma dupla. Uma parte notável da rivalidade que gerou uma grande repercussão na época foi quando Ric Flair e Sting derrotaram The Great Muta e o Dick Slater no Clash of Champions 8. Nesse dia, o Terry Funk usou uma bolsa plástica para tentar sufocar o Ric Flair e o mundo inteiro viu. Esse show era transmitido na TBS. E aí haja ligação, haja carta, toda essa confusão obrigou o vice-presidente Jim Herd a aparecer publicamente condenando a violência, e a culminância é que foi proibido o sangue na programação que era exibida na TBS. Mas o grande momento dessa rivalidade acabou sendo o final dela em 15 de novembro de 1989 no Clash of Champions 9. A rivalidade, que começou com um aperto de mãos, terminaria com um aperto de mãos após uma I Quit match. Ric Flair derrotou Terry Funk e, apesar de muitos fãs não fazerem ideia do que estava acontecendo, os lutadores sabiam que aquela seria a última luta do Terry Funk. Então fizeram grandes promos na programação semanal e, para fechar tudo, fizeram uma das melhores lutas da história da TV a cabo, um clássico de 5 estrelas conforme avaliado pelo Dave Meltzer. Sem poder usar sangue, os dois conseguiram fazer um combate brutal na medida do possível. E quando tudo acabou, o Funk apertou a mão do Ric Flair, foi atacado e se transformou em babyface. Tudo isso para anunciar algumas semanas depois que não era mais lutador e ia se tornar comentarista. Apesar do grande trabalho no curto prazo, a parceria com a NWA logo chegaria ao fim, porque o Terry Funk iria
para a USWA. E também vai chegando ao fim agora o episódio de hoje da série A História da WCW. Muito bem, pessoal, vamos passar a régua aqui em 1989 e vamos pular para 1990. Após um ano considerado como maravilhoso na parte técnica, a gente começa uma fase um pouco estranha da WCW. A WCW se torna a WCW realmente, acaba esse negócio de NWA e no meio de toda aquela confusão de comitê de bucagem, um novo booker assume. Vocês lembram do Ole Anderson? Ele tá de volta. E aí a gente vai começar a fazer essa timeline a partir de janeiro de 1990. Vamos seguindo, vamos ver o que foi que aconteceu e as novidades. Se não tem Terry Funk, não tem Rick Steamboat, quem é que vai subir ao topo? Quem é que vai voltar? O que é que eles vão aprontar? A gente vai descobrir no próximo episódio. Deixe seu like, se inscreva no canal. Saiba que tem episódio novo da história da ECW todas as terças-feiras e da WCW todas as quartas-feiras, sempre às 18 horas. Tem playlist disponível da série A História da WCW e eu quero muito feedback de vocês. O que é que vocês estão achando? Estão gostando? Não estão gostando? O que é que a gente pode fazer para melhorar aí a quantidade de visualizações e para vocês indicarem essa série pro pessoal? Tá faltando chegar na desgraça? Eu sei que vocês gostam de desgraça, mas já tá chegando. É a primeira onda de desgraça. Enfim, pessoal, semana que vem eu tô de volta, beleza? Tchau, tchau, galera! Fui!